como o Roberto Otsu coloca nesse livro muito interessante dele, observar as estações, observar a maneira como a água faz as coisas, observar uma árvore, tomar esses elementos da natureza como temas de meditação, isso pode se mostrar extremamente rico. Jung percebeu isso. E num escrito dele, ele coloca que as árvores têm personalidade. Ele diz, árvores têm individualidade. Uma árvore, por consequência, é frequentemente um símbolo da personalidade. Ela é o protótipo do self, um símbolo da fonte e o propósito do processo de individuação. Os alquimistas usaram esse símbolo, os taoístas usam esse símbolo. Muitas outras tradições também usam esse símbolo. Da raiz, que se nutre dos elementos da terra, biológicos, da copa, que é a expressão que se abre, absolutamente para o infinito, para aquilo que não tem limites, o céu, e um tronco que faz a conexão, que na verdade somos nós, como ego, fazendo essa conexão. Quando esse tronco cresce, ele vai crescendo por camadas, ele vai crescendo no seu próprio ritmo. Não se pode apressar o crescimento dele. E nem pode-se querer que ele seja diferente do que é. Aquela árvore tem a sua natureza, ela tem uma função, ela dá um tipo de fruto, ela dá um tipo de semente. E assim cada um de nós. Quando se tenta fazer uma árvore crescer fora das suas condições, como se ela fosse outra coisa, ela sofre, tem o seu desenvolvimento interrompido e, por fim, provavelmente vai morrer. E isso ocorre conosco também. Cada um de nós tem o seu jeito, o seu estilo. Cada um é uma árvore diferente. E se as condições não forem apropriadas para cada um, se houverem sobre cada um exigências que não dizem respeito à sua natureza, vai haver uma obstrução no crescimento. E eu me lembro de um amigo que trabalha com a gente, com a psicologia, o Jaci, que durante 20 anos plantou uma floresta, 20 anos plantou uma floresta e sabe tudo disso aqui. Nos últimos tempos, sabem o que ele começou a fazer? Começou a perguntar para a árvore onde ela quer ser plantada. E usou a intuição dele para escolher os lugares onde a árvore deveria ser plantada. Coisa de maluco? Não há dúvida. Coisa de maluco. Para qualquer manual de psiquiatria. Mas vai lá ver a floresta dele e ver o que acontece com as árvores que ele escolhe onde vão ser plantadas. Ou seja, há um mistério nesse negócio. Há uma inteligência sutil, mesmo uma comunicação nossa com o ambiente, que isso é algo que ainda tem que ser explicado e tem que ser estudado. Mas é matéria de vivência dessas pessoas que conseguem se descontaminar um pouco da cultura e não reconhece essa riqueza. Os taoístas dizem isso, as árvores têm personalidade. Acho que são os alquimistas que usaram o símbolo invertido da árvore, não é? Não são? Não tenho bem certeza, mas acho que sim. O que diz que na jornada do autoconhecimento, a raiz, ou seja, a fonte da nutrição, está invertida porque ela se nutre do eterno, do infinito. E a copa, que é a expressão, a doação em flores e frutos, ela se dá para a terra. Talvez essa seja uma boa imagem para falar de momentos diferentes do caminho. Talvez em algum momento da jornada de um ser humano, a ordem se inverta. E a nutrição deixa de ser uma nutrição que vem do biológico, e ela passa a ser de uma forma mais importante, uma nutrição que vem do cósmico. E então, esse ser é puro serviço, é pura expressão. Os frutos são para baixo.
estão distribuídos. O bambu tem se mostrado um verdadeiro mestre para a tradição chinesa e para outras culturas. E nós começamos a descobrir isso também. Vocês certamente conhecem uma das imagens mais importantes, eu acho, mais interessantes do bambu, é o tempo que ele leva para surgir. O bambu, antes de apontar, passa anos espalhando as raízes. Ele bota a base. E quando a base está feita, aí então ele desponta e vem. E quando vem, e aí também, por razão pela qual ser um símbolo vivo, quando ele vem, ele é vazio por dentro e ele não resiste. Ele dobra, ele é flexível, né? E aí, quando comparado a árvores rígidas, que morrem no vendaval porque não aguentam, e o bambu aguenta, concluem os chineses, tudo que é flexível está mais vivo do que aquilo que está rígido. Quanto mais rígido, mais morto, quanto mais flexível, mais vivo. Ainda voltando a outros tipos de árvore, você vê que também quando a raiz está bem assentada, e vocês sabem que a árvore cresce para baixo o tanto que ela cresce para cima, né? O seu diâmetro de copa corresponde ao seu diâmetro, no mínimo, seu diâmetro de raiz. Mas quando ela cresce com um equilíbrio dos seus galhos. Se você olhar, ela cresce em harmonia com seus galhos. Isso nos remete à importância do equilíbrio no crescimento das diferentes facetas do nosso ser. Uma árvore que cresce só numa direção e só de um lado tem galho, ela vai tender ao desequilíbrio. O crescimento precisa vir equilibrado nos opostos. Se uma dimensão nossa é acessível, mas a outra dimensão oposta não está, é aqui que nós vamos adoecer. E esse é o símbolo de uma ética do equilíbrio e de um programa, vamos dizer assim, de desenvolvimento das faculdades humanas. É preciso olhar o oposto. Essa ideia do olhar o oposto na natureza, que sempre se equilibra, né? Sempre vai para homeostase, a ideia do grande organismo, sempre em homeostase, sempre buscando o equilíbrio, sempre no desequilíbrio, mas com uma tendência ao equilíbrio. Tudo isso fica claro. Assim, só alguns exemplos de como a natureza pode ser oráculo vivo para as nossas dificuldades. Talvez conversar com um amigo seja uma grande saída, conversar com um terapeuta, uma grande saída. Mas eu espero o dia em que nós possamos também conversar com o não verbal. Conversar com o mundo natural. E dar a esse mundo natural, o valor terapêutico que ele tem. Porque a gente sabe que da natureza vem a cura do corpo. Mas a gente ainda não descobriu que da natureza também vem a cura do espírito. E uma visão de ser humano que mereça respeito, necessariamente tem que ser uma visão baseada no espontâneo. Porque aí a gente faz uma grande diferença, uma grande diferenciação. Os caminhos espirituais que apresentam modelos pré-estabelecidos de como os seres humanos devem ser, e esses são essencialmente mais literários, mais bibliográficos do que centrados na natureza, em geral são assim. Eles tendem a trabalhar meio que em oposição ao espontâneo. Outras tradições que olham para o espontâneo, para o natural, não trabalham com esse conceito de modelo pré-estabelecido do que seja a perfeição, do que deve ser atingido pelo aspirante espiritual. Ali se confia
que o germe, a semente, já está em atividade. Há já um impulso para o desabrochar, que é preciso dar as condições naturais e o desabrochar vai ocorrer. Não é preciso desentortar o pau torto. É preciso apenas dar as condições para que a semente faça a sua parte. Porque esse é o grande, talvez o maior mistério da natureza. O esplendor de uma grande árvore, de uma grande floresta, vem de milímetros, vem de quase nada, do minúsculo na semente. Ou seja, natureza é puro potencial e nós somos puro potencial. Então, dar as condições corretas para o crescimento dos seres da natureza, do ponto de vista físico, tem também analogias em relação às condições corretas para o crescimento psicológico e espiritual. Portanto, é fundamental reabrir o livro da natureza, fazer essa releitura que antigos fizeram e considerar, reavaliar o tanto que nós desconsideramos essa possibilidade em nós. Aqueles que aqui têm um jardim em casa, certamente têm os seus lugares, vamos dizer assim, de reequilíbrio, né? Eu suponho que sim, quem não tem, se procurar vai achar, né? Mas mesmo a observação de plantas em casa já pode ser uma grande lição. O Otsu abre um capítulo sobre as lições da água e coloca coisas muito interessantes, né? Que a água vai pelo caminho mais fácil, que a água nunca briga com os obstáculos, que a água se acumula até encontrar a borda mais baixa. O que mantém a vida na água é o fluxo. O oceano é grande porque fica no lugar mais baixo e só existe uma única água no mundo. Vocês percebem? O dia tem sombras e a noite tem a luz dos astros. Puro taoísmo. Não existe separação entre dia e noite. A luz do sol incide sobre tudo. Enfim, são tão ricas as percepções que a história humana já gerou sobre vida espiritual e natureza, que eu vou compartilhar algumas outras com vocês. Por exemplo, Thomas Merton, místico cristão. Sorva tudo isso, cada coisa. As florestas, o mar, o céu, as ondas, os pássaros, os leões marinhos. É em tudo isso que você encontrará suas respostas. É aqui onde todas as coisas se conectam. Essa frase do Merton, ela me faz pensar o seguinte: é importante clarear um ponto. Que quando se fala dessa tradição daqueles que buscaram a espiritualidade não apenas pelos livros, mas lendo o livro da natureza, tem dois aspectos importantes. Primeiro, que é o potencial de encontro de respostas a partir dos símbolos vivos do mundo natural. O outro já não é uma questão de encontrar respostas, mas é uma questão de entrar em estados de integração, mesmo sem resposta nenhuma. Mas estados de integração e harmonia que são o espelhamento psicológico da harmonia do lugar.